Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva analisando a vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2-0 e levando o título da Supercopa Rei. E também vamos ver aí o novo reforço do Corinthians, Kaique do Bahia. Será que ele vem ou não vem? Vamos acompanhar aí as últimas notícias do Timão. Bom, a gente vai debater muito sobre esse jogo aqui no Gazeta Esportiva, mas antes nós fazemos contato ao vivo com um dos campeões da Supercopa, o zagueiro André Ramalho. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. Não tem nada melhor, né, André, do que começar o ano com título. Calma aí, gente, eu não ouvi nada da pergunta. Ouviu nada, André? Vê se está melhor o seu áudio. Está melhor agora? Não estou te ouvindo. Não está ouvindo. Bom, a gente vai ajustar. Ouviu? Voltou? André, como é que é para você e para toda a equipe do Corinthians começar um ano com um título em cima de uma equipe tão forte como o Flamengo? Bom, boa noite aí, prazer estar falando com vocês. Bom, é sensacional, obviamente. Acho que todo time deseja isso, né? Iniciar o ano de uma maneira tão boa assim, né? Com título. A gente sabia da dificuldade de enfrentar um oponente tão difícil como é o Flamengo. É uma das maiores potências aí do Brasil hoje. Mas, mais uma vez, nosso grupo se mostrou um grupo extremamente determinado, extremamente unido e querendo muito esse título. E acho que a gente mostrou isso dentro de campo e acho que mais do que merecido foi esse título aí. Parabéns a todos os envolvidos aí. Alex Miller. André Ramalho, parabéns pelo título, satisfação falar com você. Eu queria a sua opinião pessoal sobre o que explica o Corinthians conseguir vencer as expectativas contrárias, não de hoje, mas de há muito tempo. Né? Vai pegar o Palmeiras, o Palmeiras é super favorito, o Corinthians vai lá e atropela. Vai pegar o Cruzeiro, que tem um investimento gigante, está crescendo, milionário, o Corinthians vai lá e atropela. Mas agora é o Flamengo é o todo-poderoso das Américas. O Corinthians vai lá, mete 2-0, não toma nem conhecimento. Para você, no íntimo, pelo que você convive internamente no Corinthians, o que explica tudo isso? Bom, é difícil falar, né? São tantos fatores que envolvem isso, né? Que fica difícil falar uma coisa só. Eu acredito muito no poder do trabalho, no poder das coisas sendo bem feitas, né? Eu acredito que eu posso falar desde o momento que eu cheguei, né? Onde estava lá na época com o Fabinho Soldado, com as contratações que ele fez, e eu fui uma delas, do reforçar o elenco, da maneira como foi trabalhado nesse tempo todo. Agora, essa continuidade do trabalho que vem sendo feita com o Marcelo Paz, com o Dorival. Então, acho que sim, é um processo, né? Como a gente já falou, eu lembro que a gente conversou isso lá em 2024, quando a gente bateu na trave da Sul-Americana, bateu na trave da Copa do Brasil. E uma das coisas que eu comentei, que outras pessoas comentaram, é isso, que é um processo que às vezes nem todo mundo entende, mas que necessita uma paciência, né? Não é assim da noite para o dia que as coisas acontecem, ainda mais diante de tudo que vinha acontecendo, né, dentro do clube. E acho que, pouco a pouco, acho que o fruto desse trabalho que vem sendo realizado aí no decorrer dos últimos 2 anos, aí eu diria, a gente vem colhendo. Mas claro que no final das contas a gente tem que mostrar isso dentro de campo, a gente tem que aplicar isso dentro de campo e conseguir, né, concretizar o bom trabalho que está sendo feito nos bastidores dentro de campo. E eu acho que isso que a gente vem conseguindo fazer. Acho que uma das coisas que a gente comentou é esse nosso espírito de equipe, essa nossa união, que é o que fez com que a gente lá em 2024 conseguisse não só se livrar do rebaixamento, mas terminar na zona de pré-Libertadores, conseguir chegar nas semifinais, como eu já citei, conseguir ganhar o Paulistão no passado, a Copa do Brasil e agora, né, a Supercopa. Então, acho que esse espírito de união, essa entrega de todos, seja ali pessoal nos bastidores que não aparece na televisão e seja nosso ali dentro de campo, acho que essa união é que vem fazendo com que a gente tenha conseguido alcançar esses títulos nos últimos, ao longo desse último ano aí. A união faz a força. Thiago Salazar. André, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. André, eu queria que você aproveitasse esse momento para passar para a gente os detalhes do que aconteceu na preparação do Corinthians, porque soubemos já há poucos minutos da bola rolar que vocês passaram por um problema de intoxicação alimentar
que atingiu ali mais de 20 integrantes do departamento de futebol. Segundo as informações do clube, 11 jogadores foram afetados com isso. E o Yuri Alberto, até no gramado, acabou revelando que na sexta e no sábado acabou tendo problema, não conseguindo treinar por causa disso. Enfim, queria que você relatasse, se você já tem o diagnóstico, o que aconteceu, de que maneira isso interferiu no jogo. Eu fiquei até curioso pela sua escalação, se você foi um desses afetados. Enfim, queria que você desse pra gente todo esse bastidor, o que aconteceu nesse pré-jogo. Bom, eu, sinceramente, eu não estava, comigo até que estava tudo bem para esse jogo, eu estava um pouco estranho sim, mas o ruim para mim mesmo foi nos jogos contra o Santos e contra o Galo Clube. Eu estava já nesses jogos, acho que teve eu e mais poucos atletas, poucos integrantes. Acho que a quantidade maior mesmo foi agora contra o Flamengo, né? Que é aquela história, um vai passando para o outro, eu acho, né? Porque pela convivência extrema que a gente tem, né? Acho que acabou acarretando que vários tiveram nesse jogo do Flamengo, nesse pré-jogo do Flamengo. E é isso, obviamente, fica aquela situação, né? Acho que principalmente para o treinador, né? Muito difícil de decidir, porque diante de tantos casos assim, fica no aguardo para saber se aquele cara vai conseguir performar, né, no dia do jogo ou não, se esse cara vai estar apto, primeiramente, para jogar, e se estiver apto, por quanto tempo, né? Então, essa acho que é a maior dificuldade. E a gente, como atleta, eu acho que acredito ali que, na minha opinião, né? Não perguntei para ninguém, mas acho que todos que tiveram problema, acho que não passou na cabeça de ninguém não jogar, né? Acho que todo mundo quer estar num jogo desse, quer participar de um jogo desse, né? E acho que todos fizeram o esforço necessário para estar ali dentro de campo. Claro que tem hora que às vezes pode ser que não seja possível, mas que bom que foi no pré-jogo, né? E não no dia do jogo, que acho que deu tempo da galera aí tá se recuperando a tempo, pelo menos o suficiente para poder tá bem para o jogo. E acho que quem estava ou não com problema ali, acho que não deu para se notar, acho, para quem estava assistindo o jogo. Então, todos fizeram, acho que, um grande trabalho, seja os jogadores que aguentaram essa situação, mas acho que principalmente o departamento médico, do pessoal todo aí que nos auxiliou nesse processo aí de recuperação para estar bem para o jogo. Valeu, André Ramalho, zagueirão, muito obrigada por falar com a gente aqui do Gazeta Esportiva. Parabéns pelo título, parabéns também pela Copa do Brasil. Para quem não sabe, o André fala alemão, fala inglês, fala português, é poliglota. Filhinhos, tem 2 filhinhos. Um abraço para você, beijão para toda a família, viu, André? A gente se vira como pode, né? Obrigado. A gente tem que aprender, né? Então, obrigado por fazer falar com vocês. Tá? Tchau, querido. Olha que legal, né? Agora vamos falar desse jogão do Corinthians, dessa superação do Corinthians em campo, né? Todo mundo colocando... De um lado você tem uma equipe, que é o Flamengo, que acabou de contratar um jogador custando 260 milhões, que inclusive perdeu aquele gol. Perde um gol embaixo aos 48 do segundo tempo. Perdeu o gol, chutou para fora. E do outro lado você tem um Corinthians com todas as dificuldades e que faz 1, 2, até 3 gols, mas assim, 2 gols valendo. Fala, Alex. Pois é, e é um pouco do que o André Ramalho respondeu ali, né? O Corinthians se une de uma tal maneira e o Dorival Júnior já demonstra, né? E já há um bom tempo o seu poderio nas Copas. Ele é o técnico, um dos técnicos mais copeiros aí do Brasil e os números mostram isso, né? E o Corinthians consegue se envolver de tal maneira que parece que não há adversário, não há dificuldade que não possa ser ultrapassada. E o Corinthians consegue superar essas barreiras e encarar um jogo desse de igual para igual com um super Flamengo, com um time que tem peças individuais, isso é inegável, melhores do que o próprio Corinthians, mas que na hora em que a bola rola, as coisas se igualam, justamente por esse poder de superação que os jogadores do Corinthians têm. É uma magia que acontece aí, em termos de raça, em termos de complemento um do outro dentro de campo, uma organização tática que é importante também, e que o técnico é o principal responsável, e as individualidades que também aparecem em momentos importantes, como o Yuri Alberto, o Bidon, que vem numa fase esplendorosa, inclusive... Sim. Um dos temas que a gente discutiu ontem no Mesa Redonda era se o Bidon já merece uma vaga na seleção brasileira. Coisa que ano passado a gente daria risada se alguém perguntasse isso no primeiro semestre. Mas de repente o cara até evolui. O Roberto, vocês falaram. O cara evolui de uma tal maneira que, poxa, você tem que pelo menos colocar na mesa a questão, né? Mesmo. Bom, eu tô fora dessa. Porque num podcast aqui da Gazeta Esportiva, no início do ano,
eu acabei falando sobre o Breno Bidon, acompanhava esse crescimento dele, essa evolução dele, e eu falava, para mim não ficarei surpreso se o Breno Bidon se tornar um grande craque, for vendido por um time da Premier League, jogar na seleção brasileira, porque para mim já aparentava ser um grande craque. O negócio é o seguinte sobre esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians está muito claro já, desde 2024, passamos por 2025, agora esse início de 26 contra o Flamengo. Esse time do Corinthians, quando ele se mobiliza para algum jogo, ele consegue competir contra qualquer adversário, está muito claro. E houve, de novo, uma mobilização muito grande. A torcida do Corinthians engoliu a torcida do Flamengo no Mané Garrincha. Foi um show da torcida do Corinthians em cima da torcida do Flamengo, que mal se ouviu, inclusive de dentro para quem estava acompanhando na transmissão. Então, a torcida do Corinthians tem o seu mérito, porque ela participa dessa mobilização, a diretoria também fazendo parte dessa mobilização, dando esse suporte. E esse time do Corinthians, esse elenco, esse grupo que já está junto há um tempo, ele tem entrado nessa sintonia do entendimento de quando há essa mobilização, de quando é o jogo, a vera. Isso muitas vezes virou crítica. Ano passado, em muitos momentos, a gente discutiu aqui se o Corinthians escolhia jogo. Esse elenco escolhe jogo, porque em jogos deste perfil era esse tipo de entrega, em outros tipos de jogos de meio de campeonato brasileiro era outra entrega, mas nesse tipo de jogo já não é de hoje que o Corinthians se torna competitivo contra qualquer adversário. E para mim, essa vitória passa muito pelo Breno Bidon, muito pela entrega coletiva do Corinthians, pela preparação que foi feita. O Corinthians deixou 2025 dia 21 de dezembro, o Flamengo dia 17. Esse time do Corinthians, boa parte dos seus titulares, voltou no dia 11 de janeiro. O Flamengo no dia 21 de janeiro. O Flamengo teve mais tempo de férias, mais tempo de pré-temporada de treinos na Gávea e mesmo assim o Corinthians mostrou muito mais inteiro fisicamente para jogar. E da coragem do Dorival Júnior de entender que contra um adversário mais qualificado tecnicamente, ele opta pela estratégia de subir a marcação e fazer uma marcação pressão pesada, desde o início, lá em cima, forçando os zagueiros a tentar triangular e não os meio-campistas, onde ele tem mais qualidade técnica. Foi uma estratégia que deu muito certo para o Corinthians, que foi melhor, mereceu, mandou bola na trave, marcou 3 gols, 2 validados e 1 não validado, que a gente vai falar aqui ainda por causa da questão do VAR, além de uma bola na trave no final e outras chances criadas, como a do Memphis Depay, que perdeu 2 gols no primeiro tempo, um deles cara a cara com o goleiro. Então o Corinthians foi melhor que o Flamengo, mereceu, é um campeão por mérito, por muito da estratégia do seu técnico e do que o time conseguiu entregar, mesmo tendo uma preparação em tese, com menos dias de férias e de preparação de física, de pré-temporada, do que o seu rival, o Flamengo. O Dorival é Mr. Copas, ele é tetracampeão das Copas do Brasil. Se o Dorival falasse outro idioma, aqui no Brasil colocariam ele em outra prateleira. E essa marcação pesada, né, na saída de bola, marcação individual também, que o Dorival gol sai de uma jogada ensaiada, também é mérito do treinador, porque claramente o primeiro gol do Corinthians é um escanteio, onde há 3 passes, 4 jogadores tocam na bola, até ela ser alçada onde estava o Gustavo Henrique, cabeceia para o meio, sai o gol. Você sabe que essa jogada ensaiada aí, quem desenhou essa jogada ensaiada foi o Lucas Silvestre, que é filho do Dorival Júnior, assistente técnico. Sim. Ele desenhou essa jogada ensaiada, ele treinou essa jogada e o resultado a gente viu em campo. E meio para mim o grande mérito foi a sacada e a coragem, porque eu vou te falar, você enfrentar o Flamengo e decidir montar uma estratégia onde você vai pressionar lá em cima, na área do adversário, correndo o risco. Por que eu falo correndo o risco? Porque se essa marcação não está bem sincronizada e a bola passa, como a gente costuma falar, o Flamengo, com toda a sua qualidade técnica, teria o Corinthians completamente exposto. Seria um risco alto. Então, o Dorival, além de... ele teve a coragem de ter a ideia, de querer executar, de conseguir organizar para ela ser eficiente e no campo a gente viu que deu certo. E cadê a música do Corinthians? Que aqui não está tocando música do Corinthians. Se o Corinthians ganha, tem que tocar o hino do Corinthians. E a gente vai falar ainda muito mais, vai falar de VAR, vai falar da expulsão aí do Carrascal. Tem muito assunto aqui no Gazeta Esportiva. Depois foi o hino, mas antes eu preciso dar... Porque eu acho que o sonoplasta que está lá não é corintiano, né? Hoje. Bom, a expulsão do Carrascal gerou muita polêmica no jogo de ontem. A gente vai assistir um trechinho da análise do VAR. Atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já está aberto para ele, tá bom? Para a TV, por favor. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho para o número 15, ok?
Acertou o árbitro, Alex? Olha, esse assunto e essa situação é uma situação um pouco mais complexa do que parece, porque a jogada em si foi para cartão vermelho, ponto. Então a expulsão foi correta. O Carrascal tinha que ser expulso. Agora, eu queria, eu falei isso ontem, inclusive, eu queria ouvir o áudio da revisão no momento em que o árbitro termina o primeiro tempo. Que ele fica ainda esperando um pouquinho dentro de campo com os jogadores. E aí ele manda todo mundo ir pro vestiário. Ele faz um gesto. Estão procurando as câmeras. Estão varrendo as câmeras em volta do estádio. Exato. Só que até aí, estão varrendo as câmeras, mas aí ele libera todo mundo pro vestiário. Os técnicos conversam com seus jogadores, armando as estratégias pro segundo tempo. E quando eles voltam para a surpresa do planeta Terra, o árbitro informa que vai olhar a imagem que surgiu durante o intervalo. E aí, depois que ele faz isso que a gente viu agora, expulsa o Carrascal. Foi tudo muito esquisito. O procedimento foi estranho. Tá dentro da lei? Tá, porque ele até a bola rolar poderia fazer isso que ele fez. Isso então é ele previsto, não fere. né? Então ele não fere o regulamento. Esse procedimento ele é previsto. Ele não fere o tudo protocolo. dentro do que pode ser feito mesmo. Exato. Eu acho que é uma questão de ineditismo. Nunca havíamos passado por isso. E assim, se eles acharam uma imagem, cara, o árbitro... É que existe também no protocolo que o árbitro tem que olhar a imagem com os jogadores em campo, enfim. Tem uma série de coisas e de burocracias, talvez, que impeçam o bom senso de prevalecer. Mas qual seria o bom senso? Que ele pudesse rapidamente olhar essas imagens assim que ele teve acesso e não esperar todo mundo voltar para o segundo tempo, se posicionar para começar o jogo e aí comunicar aos capitães que ele ia olhar a imagem do VAR. Porque se ele faz isso com 5 minutos de intervalo, 8 minutos de intervalo... Mas durante o intervalo? Vai olhar. Volta pro campo e olha no campo. Todo mundo vai ver que ele tá olhando a imagem do VAR. Mas aí não. Por quê? Porque vou dar um exemplo. Aí ele vai lá no vestiário Boa parte das pessoas que estão dentro do Mané Garrincha podem estar ali usando o banheiro, comprando lanche, a arquibancada normalmente dá uma boa esvaziada. E também quem está acompanhando na transmissão, a possibilidade de estar no meio de um intervalo comercial, uma decisão importante como essa, e o que é estranho, não pode ser tomada mas o que é estranho, a publicidade dela. O que é estranho é que no momento em que ocorreu o lance, eles não tenham varrido essas câmeras para achar a imagem. Assim, eles justificaram com a queda de energia. Aquela ali é a única imagem que aparece. Na verdade, ela é uma imagem do gol oposto que foca no árbitro para filmar o árbitro encerrando o final do primeiro tempo e deram a sorte de o Bidon e o Carrascal passam aqui no canto da tela, então eles recortaram só aquele cantinho da tela. A imagem estava focada lá no árbitro, acabou pegando o Bidon e o Carrascal. Foi a única imagem. O que me chama a atenção foi tudo feito dentro do protocolo, tá tudo certo, apesar do ineditismo. 2 pontos para mim de destaque aí. E se fosse aos 20 minutos do primeiro tempo? Não ia ter 15 minutos de intervalo, claro, ficar caçando. Claro. Então assim, ia passar. Ia passar, porque eles varreram naquele momento e não encontraram. Durante o intervalo eles encontraram uma imagem. Então nesse ponto a arbitragem, no caso indiretamente o Corinthians, deram sorte, porque isso aconteceu no último lance do primeiro tempo. Porque se fosse no meio do primeiro tempo ou no meio do jogo de qualquer tempo, não iam encontrar essa imagem. Então isso é um problema. E o segundo problema, é possível ouvir a voz do Périx Bassols, que é observador do VAR. Ele não pode participar da decisão, ele não pode manifestar opinião, ele está ali como observador, que nada mais do que um fiscalizador do protocolo. Tem ali o VAR, tem o VAR, tem o técnico do VAR. O que ele falou? Eles estão operando. E assim, se alguma coisa ali for feita fora do protocolo, ou eles tiverem dúvida, eles têm que perguntar para quem? Para o observador. No caso, era o Périx Bassols. E ele falou o quê? E o Périx Bassols, ele acaba se metendo. Ele se comunica com o árbitro. Ele se comunica. Inclusive, ele dá opinião. Uma agressão, para mim, é lance para expulsão e tudo mais. Ele não pode... Isso é interferência. Isso é interferência externa. Ele não pode ter essa comunicação, ele não pode participar dessa comunicação com o juiz de campo. Isso fere o protocolo. Isso fere o protocolo. Então, este foi o erro. Houve interferência externa de uma pessoa, que no caso era o Périx Bassols, observador, que não poderia manifestar opinião ali de lance interpretativo. Esse é um problema, e o problema de que, cara, e se não estivéssemos no intervalo? Então esse lance ia passar, porque varreram as câmeras ao fim do primeiro tempo e não encontraram. Deram sorte que veio o intervalo logo na sequência. E só mais um detalhe, normalmente, em jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a cabine do VAR fica na sede da CBF no Rio de Janeiro. E aí você pode até perguntar, então por que não mantiveram o esquema que dá certo e o VAR foi feito do Rio de Janeiro? Porque o estádio Mané Garrincha não tem ligação direta com cabine do VAR instalado na CBF.
instalada na CBF. Então eles tiveram que montar uma cabine de VAR no estádio Mané Garrincha. Como acabou a energia, eles tiveram boa parte do segundo tempo sem o funcionamento do VAR. O no-break durou 15 minutos. Eles conseguiram ter um mini gerador para segurar as pontas se caísse energia, como caiu. O no-break durou 15 minutos. Isso a CBF admitiu em nota oficial depois do jogo. Então, é assim, um festival de absurdos, de erros. Da próxima vez que tiver a final no Mané Garrincha, então eles que consigam fazer uma ligação de chamada, de vídeo, da cabine do VAR da CBF para o estádio, para o árbitro. Como eles fazem em outros estádios do Brasil, do Campeonato Brasileiro. O Mané Garrincha não tem. E a comunicação do árbitro deveria ser melhor com quem está assistindo ao jogo, porque quando ele faz a comunicação de que o VAR voltou, ele faz exatamente como a FIFA pede. O estádio inteiro, a transmissão, todo mundo observou. Ele parou o jogo, chamou, fez o sinal com as mãos. Opa, o VAR voltou. Mas quando o VAR caiu, não houve. Depois, no meio da transmissão, o repórter, se não me engano, Felipe Brizola, comunicou. Olha, ele comunicou os capitães e os técnicos, mas ninguém viu. Então, assim, aí também faltou o Klein ali fazer o gesto para comunicar a todos que estão assistindo. E só uma última informação, rapidinho, 10 segundos. A CBF deve implementar, ainda nesse Campeonato Brasileiro e depois Copa do Brasil, a comunicação do árbitro para o estádio via alto-falante do estádio, como acontece em vários lugares do mundo. As decisões do VAR serão anunciadas no estádio com o microfone, o árbitro vai ao meio campo e com o microfone ele fala a decisão dele de um lance específico que ele foi analisar no VAR. Muito bom. O Salazar perguntou para o André Ramalho sobre a intoxicação alimentar que os jogadores sofreram. Nossa Senhora, o que será que eles comeram, né? Foi em Santos. Em Santos? Foi aqui com o jogo Santos e Bahia. Jantaram aqui, porque eu sou de Santos, né? Estamos em São Paulo agora. Jantaram aqui? Mas foi no jantar após o jogo e parece que afetou ali cerca de 26 membros do departamento. Será que eles jantaram no hotel? Deve ser, né? Provavelmente. Sim, né? Uma coisa no hotel, hein? Bom, agora a gente vai conferir o que o Tec falou sobre esse assunto. Mas não foi fácil, não. As decisões foram bem difíceis em Bom, agora a gente vai conferir o que o... Provavelmente. Sim, né? Uma coisa no hotel, hein? Bom... Olha só, o jogador foi oferecido, né? Teve uma pessoa que se adiantou demais aí nas negociações com o Kaique, tá? Se adiantou demais. Não é o Marcelo Paes, tá? Não é o Osmar. Não é o Dorival, e acabou queimando a largada, porque, né, eu fiquei sabendo que o Corinthians, essa atual diretoria, tem amor próprio e não aceita negociar com o empresário do Kaique, que é o mesmo empresário do Cauê Furquim. O Corinthians fez de tudo, tentou convencer o Cauê Furquim a não ir embora, mas o Corinthians, né, ficou sabendo que o empresário dele, né, que fez a cabeça do jogador, para ele deixar o Corinthians, né, com informações privilegiadas de contrato. Ele tinha, inclusive, né, atrasos ali de fundo de garantia que o Corinthians teve que correr atrás para pagar um boleto de fundo de garantia atrasado, porque senão o Corinthians não ia ganhar R$1, tá? Se uma pessoa dentro do Corinthians não, né, se a diretoria corintiana ali não resolve essa questão. Então, assim, existe problemas com debates e discussões com vários empresários, mas o Corinthians entende que esse tirou uma joia do clube, né, por ter informações ali, enfim, né, do contrato do jogador, por informações privilegiadas por trabalhar para o jogador, né, e enfim, e acabou ele que já é empresário do Biel também, acabou já, né, ali, o Kaique também que treinou no City é dele, então acabou, né, enfim, persuadindo o jogador a atuar no Bahia, né. E aí o Corinthians não quer fazer negócio com esse empresário. E, cara, eu acho que isso manda um recado importante também pro mercado, de que agora, né, o Corinthians não pode ficar aí cedendo para todo mundo, porque, tá em crise, tá não sei o quê, e todo mundo vai fazer o que quer. Toma um jogador do Corinthians que era uma grande promessa, tanto que o Bahia quer o Cauê Furquim, não quer o Kaique. O Bahia tá apostando no Cauê Furquim, não no Kaique. Kaique lá é banco, né? O Cauê Furquim tá na frente do Kaique lá no Bahia, já. Então, o Corinthians não quer. E ainda ofereceram com obrigação de compra, tá? Mas o que pega realmente essa postura, né, do presidente Osmar Stable, que não quer negociar com esse jogador. Então, foram lá abrir uma negociação porque foi oferecido quando o Osmar ficou sabendo que era o empresário do Cauê Furquim, que foi lá e tirou o Corinthians. O Corinthians está enfrentando problemas agora na justiça com o City, tá? O negócio não tá legal, não. Enfim,
E aí o presidente Osmar Stabile falou, com esse não, tá? Então, muita gente, hoje, né, eu fui até, algumas pessoas até me afrontaram, querendo me humilhar durante o almoço com a Fiel, de que eu havia acertado, que os repórteres que cravaram eram bem informados, enfim. Tá aí, tá? Se por acaso o Kaique jogar no Corinthians, eu peço desculpas aqui para vocês e admito o erro, tá? Mas eu vou seguir com as minhas informações e confiando no meu trabalho e confiando naquele que me guarda. Tá bom? Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês por acompanharem mais esse brand. Destaque do Corinthians na vitória por 2-0 sobre o Flamengo na Supercopa Rei, Breno Bidon tem recebido sondagens de outros clubes. Segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, o meio-campista de 21 anos não deve ser vendido nesta janela, mas o período para transferências para a Europa no meio do ano tem tudo para ser mais movimentada. Ele tem excelente contrato, seguro, muito tempo de contrato com o Corinthians, recebendo sondagens, mas dificilmente sai nesta janela, disse o executivo em entrevista no gramado após a conquista do título no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo. Janela do meio do ano é mais de formação dos elencos na Europa. Janela mais agressiva, com mais movimentações. Vamos curtir o Bidon o máximo possível. Um grande jogador e um grande garoto, de ouro, decente, educado, simples, humilde. Ele merece tudo o que está vivendo. Em dezembro do ano passado, o empresário de Bidon, Fernando Brito, disse que o meia sonha em jogar na Europa, mas que não tinha pressa de deixar o Corinthians. Ele ressaltou que o jovem de 20 anos é monitorado por clubes europeus desde as categorias de base, mas que pensava em construir uma história no Corinthians e conquistar títulos antes de sair. Com um contrato válido até 31 de dezembro de 2029, Bidon tem multa rescisória de 100 milhões de euros, equivalentes a cerca de 635 milhões na cotação atual. Para o exterior, é de 370 milhões para o exterior e 370 milhões para o mercado nacional. Criado nas categorias de base, Bidon é um dos principais ativos do Timão, cuja diretoria planeja arrecadar 151 milhões em vendas de jogadores em 2026. Em crise financeira, com dívida na casa dos 2,8 bilhões, o Corinthians precisa negociar jogadores para equilibrar as contas. O clube fechou o ano de 2025 com 90 milhões em direitos de atletas, sendo que o orçamento previa receber 240,6 milhões com vendas.